Bom pessoal, hoje temos aqui um cenário um pouco diferente do habitual, porque está um bonito dia e é primavera no seu melhor aqui em Brandemburgo e claro, como está sol e está bonito, as árvores estão em flor, é uma paisagem agradável. Arranjei um tempinho, na realidade era para ler aqui uns capítulos mais aqui do Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, penso que é assim que se lê, este é um nome polaco, The Grand Chessboard, que é uma obra importante para saber quais são os planos desta gente que acredita que os Estados Unidos deve ser a única potência mundial hegemónica. Ele era um caso bem claro dessa ideia. Ele era um democrata, ele era deste grupo que inspira os atuais falcões que estão em Washington. Portanto, é bom saber o que é que eles planeiam. Por exemplo, esta subsecretária de Estado, Victoria Nuland, que tinha estado em 2014 em Kiev, na altura que aconteceu a Revolução do Maidan, esteve agora recentemente em Brasília a falar com autoridades brasileiras e a já entrar na política brasileira, a que está muito atentos. Há alguns autores brasileiros que têm falado muito disto, da área patriótica, tanto da esquerda como da direita. Eu aconselho a manterem um olho nestas situações, mas hoje o que eu queria falar ainda era do tema da Ucrânia, na sequência daquilo que foi falado ontem. Há aqui um outro tema, que é o da dívida pública alemã, que nestes anos, depois do Corona e agora com a guerra da Ucrânia, vai subir significativamente. Portanto, estamos a falar de que, por exemplo, em relação a este ano, por causa de todo este esforço de guerra da parte da Alemanha, e aqui fica claro de que a Alemanha está empenhada nisto, porque é muito perigoso, mas não vamos repetir agora aqui, estes 100 mil milhões de euros aprovados pelo Governo, que ainda não está aprovado pelo Parlamento, mas que o Governo quer acrescentar ao atual orçamento de defesa, que são cerca de 50 mil milhões, ou seja, são 150 mil milhões, vai aumentar, portanto, adicionar de 100 mil milhões, vai aumentar a dívida pública para este ano, 2022, pelo menos a 160 mil milhões, mas provavelmente houve já há umas semanas atrás outros meios que diziam que este ano ia passar dos 200 mil milhões. O ano passado também foram 215 mil milhões por causa do lockdown, toda essa paragem da economia, o que vai situar a dívida pública alemã na cerca de 70% em relação ao seu PIB. Estamos a falar isto em bilhões de Portugal, 2,340 mil milhões em inglês dos Estados Unidos, e no Brasil também dizem americanizado, seria 2,340 trillion dólar. Para vocês terem uma ideia, são 10 vezes o PIB de Portugal. Esta é a dívida pública alemã, 70% do seu PIB. Em relação a Portugal, ou seja, é menor, porque é uma economia muito maior, são só 70% do PIB, mas é bastante mais, por exemplo, bastante mais do que da Rússia, que não chega a 20% de dívida pública. É um indicador importante, não é fundamental, mas é bastante importante para você ter uma ideia do que está endividada a sociedade em relação às próximas gerações, que são as próximas gerações que vão ter que pagar o que se está a fazer agora ou o que se fez ontem. Portanto, este é o problema desta sociedade financeira que nós vivemos, de empurrar os problemas para a frente. Portanto, é bom para que aqueles que aqui estão se lembrem de onde é que vêm as causas dos problemas que amanhã vocês vão ter que pagar, vão sofrer no vosso bolso. E isto vem um pouco na sequência da parte económica das consequências da guerra. Hoje o Financial Times dava conta de que são boas notícias, são muito boas notícias no meio deste problema todo, de que as grandes distribuidoras de gás europeias, a alemã,
Uniper, a austríaca, a OMV e a Eni ainda não teria acordado no papel, mas que as outras duas já teriam feito, com a Gazprom Bank, que tem sede na Suíça, para a compra de gás russo, porque os contratos estão expirando e para não chegarem a uma situação como está agora a Bulgária ou a Polónia. O contrato, por exemplo, de entregas de gás da Rússia para a Itália, pela Eni, termina agora no dia 10, salvo erro, de maio, daqui a 2 semanas. Então, devem acordar este depósito de dinheiro no banco da Gazprom para poder garantir a continuidade da entrega de gás russo para as suas economias, para a sua indústria. Vamos lá ver aqui uma coisa, que há um conceito aqui que está um pouco mal explicado para muita gente, que tem dito que a Rússia exige que se compre em rublos. A Rússia não exige que se compre em rublos. O que a Rússia diz é que podem comprar em dólares ou em euros, mas a esta entidade terceira, que é o Gazprom Bank, que na realidade é um broker, aquilo que se chama um broker nas finanças, que faz a convertibilidade deste montante em dólares ou euros para rublos e paga à Gazprom. E então a Gazprom fica com rublos, porque isso é o ativo que eles querem garantir, é que a sua moeda fique forte para o futuro. Mas isto não supõe que a Europa esteja a desembolsar rublos, porque isto é uma operação que se faz posteriormente por uma entidade terceira, que é criativamente criada para este propósito pela Gazprom. Isto aqui é interessante ver que a Rússia, que era um país que era comunista há 30 anos, está agora tem a mentalidade de criatividade que exige o liberalismo e o capitalismo para dar a volta às situações adversas, que é coisa que a Europa está fazendo mal. Por exemplo, esta ideia de não comprar gás à Rússia é pura e simplesmente para tentar destruir a economia russa. Não há nenhuma outra razão, porque não está desembolsando sequer rublos neste caso, estaria desembolsando euros, mas só pelo facto de entregar dinheiro por um produto a um país que eles estão sancionando não lhes permite. Portanto, esta solução, este mecanismo, este esquema que a Gazprom inventou, Gazprom Bank ser o broker de fazer convertibilidade, é dentro do quadro de sanções atual. Ou seja, nem sequer aqui não há uma volta, não há nada ilegal. É por isso que deixou a von der Leyen da Comissão Europeia louca, porque nem ela mesma estava pensando que os russos tivessem esta criatividade. O que está deixando aqui em evidência o ridículo da União Europeia em relação à Rússia. E para demonstrar bem isto, ontem saiu também os dados em relação à queda do euro em relação ao rublo. O euro atualmente está na pior posição em relação ao rublo desde há 2 anos. Ou seja, isto quer dizer que tanto a pandemia como a guerra da Ucrânia não estão afetando a Rússia tanto como a Europa. Sendo que a Europa é a sancionadora desde há 2, 3 meses por causa do tema da Ucrânia. Bom, e anteriormente, já desde 2014, que tem aplicado várias sanções de várias índole. O euro também caiu em relação ao dólar, já para piores dados em relação a 5 anos, desde 2017, que o euro não valia tão pouco em relação ao dólar. E aqui se encontra a Europa a meio de 2 economias. Não parece que seja um grande negócio fazermos o jogo dos Estados Unidos de sancionarmos a Rússia e de tentarmos isolar a Rússia, porque realisticamente a Europa não pode viver sem a Rússia. Poderia-se dizer que
a Rússia e a Europa não podem viver uma sem a outra, mas a verdade é que a Rússia já pode viver sem a Europa. Mas não quer viver sem a Europa porque faz parte, porque culturalmente, porque estrategicamente a longo prazo a Europa é muito importante. Há muitos russos a viverem na Europa, há muitos laços e isto não pode ser cortado. E eu acho que isto é uma das razões porque o Putin e todos aqueles conselheiros que ele tem, importantes, como por exemplo o Glaziev, que é um euroasiático, o Sergei Glaziev, é por assim dizer, o ministro das finanças da Eurásia, da União Económica Euroasiática, mas é um dos conselheiros importantes e de certeza que deve ter feito esta coisa de não hostilizar a Europa, porque até agora, como eu disse ontem, a Rússia não está respondendo às sanções. A única coisa que disse, e até disse mal, era que se exigisse que vendessem euros, em rublos, que nem sequer é o caso. Só exige que comprem, para pagar o seu gás, se compra através deste mecanismo, que é um mecanismo criativo para assegurar os interesses da venda. E, por enquanto é só isto. Bom, hoje é quinta-feira, talvez no sábado venhamos aqui com uma entrevista com um colega. Fiquem atentos, até lá.